Queridos, hoje a gente abre uma série de reflexões que vai guiar o mês de fevereiro. Nós vamos falar da busca pelo sucesso. E antes da gente ler o texto, nós vamos ler o texto com algum background do mesmo. Antes da gente ler o texto, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta comigo aí em Gênesis 27. Livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. E você vai deixar aberto comigo aí, que daqui a pouco a gente vai para o texto, tá bom? O pódio é um dos símbolos culturais mais influentes e conhecidos da nossa sociedade. Todos nós sabemos o que ele significa. Quando você vê aquela silhueta, né, de 3 patamares, com um patamar acima dos outros, todos nós sabemos, na nossa cultura, o que isso significa. O pódio, ele vem de um termo grego muito antigo, que quando os arquitetos gregos da antiguidade eles se referiam aos pés daquelas pilastras e colunas quadradas, eles chamavam-nos de pódium, que vem do grego, que significa um pequeno pé. Então eles olhavam para aquela pequena moldura, né, arquitetônica e chamavam aquilo de pódium. Um pouco mais para frente, começou-se a usar os pódios, não apenas como uma forma arquitetônica, mas também para elevar oradores que falavam diante de um público, ou então para elevar homens e mulheres que estivessem fazendo uma apresentação. Os maestros usam pódios, por exemplo. Mas foi precisamente em 1930, nos Jogos Britânicos, que os pódios passaram a ser usados pela primeira vez no mundo do esporte. Porque anteriormente, as pessoas elas simplesmente eram colocadas em linha e elas recebiam medalhas de diferentes cores. E esse era o jeito de se condecorar os atletas pelos seus esforços. Mas a partir de 30 e depois nos Jogos de Inverno de 32 e de Verão de 32, o pódio começou a ser utilizado como uma maneira de elevar diferentemente os atletas que haviam se consagrado. Nos Jogos nós sabemos como funciona. O primeiro lugar mais alto do que o segundo, mais alto do que o terceiro. Então o pódio passou a simbolizar para a nossa cultura o chegar lá. Passou a simbolizar para a nossa cultura esse sucesso que é obtido no final de uma longa carreira de esforços. Passou a significar esse lugar de desejo, não apenas para os atletas, mas também da vida como um todo. O pódio, ele não é apenas um símbolo para o atletismo, mas ele também é um símbolo para nós, homens e mulheres da era moderna que trabalhamos e que estamos sempre buscando o sucesso. Estamos sempre colocando nossa energia, nosso gás na busca pelo sucesso, seja lá o que isso signifique no nosso setor industrial. Especialmente em São José, nós temos um ambiente muito competitivo. Nós estamos numa das cidades mais desenvolvidas tecnologicamente do país, e chegar ao pódio aqui é muito difícil. Não deixa de ser um sonho de consumo para todos nós que estamos aqui, mas não deixa de ser difícil. A grande questão é que São José dos Campos é uma terra de oportunidades. Muitos de nós que estamos aqui na nossa comunidade viemos para cá, não porque nossa família reside aqui, mas nós viemos por causa de trabalho, de emprego, de formação acadêmica. E nós viemos para cá, inegavelmente, buscando o sucesso. Sucesso nas nossas carreiras, sucesso no nosso trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre um típico joseense. Aliás, um típico aquariano. O nome desse cara é Jacó. Jacó é um homem que tem uma história totalmente orientada para esse tema do sucesso que nós estamos conversando hoje à noite. Sabe por quê? Porque Jacó, ele é um dos grandes patriarcas do povo de Israel. Ele é, na verdade, aquele que dá nome ao povo de Israel, como nós vamos descobrir na última reflexão desse mês. E ele é filho de Isaac, que por sua vez era filho do grande pai da nação, Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac tinha uma esposa estéril, e então Deus interviu no ventre de Rebeca e ela ficou grávida, mas havia uma certa angústia na sua gravidez, um certo incômodo.
E então ela orou ao Senhor perguntando por que a sua gravidez era tão atribulada, e ela revelou assim: na sua barriga estão duas grandes nações, dois grandes povos estão representados aí na sua barriga, ou seja, você vai ser mãe de gêmeos. E eu vou te dizer uma coisa, o mais novo será servido pelo mais velho, o que era absolutamente incomum naquela cultura. O mais novo será servido, o mais velho servirá ao mais novo. E então, o primeiro round aconteceu justamente no dia do nascimento. Porque quando você tem gêmeos, quem é o primogênito? Quem é aquele que é o primogênito e que leva a maior parte do dinheiro da herança do pai, que leva a maior parte da atenção da família? O que nasce primeiro. Então, como se estivessem disputando uma corrida para sair da madre, uma criança saiu primeiro, uma criança peluda, e o segundo saiu abocanhando com a mão o calcanhar da primeira criança, como se ela estivesse disputando para sair na frente. Esaú 1, Jacó 0. Esaú, que significa peludo, Jacó, que significa usurpador. Os irmãos cresceram, mas Jacó não havia desistido do sucesso e não havia desistido ainda da luta. Ele ainda queria um lugar no pódio. E ele esperou, os anos passaram, Esaú tornou-se um caçador, Jacó tornou-se um homem pacato que morava em tendas, mas um dia Esaú saiu para a caça, não conseguiu caçar nada, chegou em casa morrendo de fome. E então Jacó, que era um homem muito inteligente e esperto, estava preparando um caldo bem gostoso. E Esaú falou assim: me dê um pouco da sua comida. E Jacó disse assim: eu te dou um pouco, se você me vender o seu direito de primogenitura. E Esaú, fazendo pouco caso da sua primogenitura, diz assim: o que me adianta ser primogênito se eu morrer de fome? E naquele instante, ele, de uma forma totalmente descuidada, vendeu o seu direito de primogenitura. E naquele dia, Jacó empatou o jogo. Esaú 1, Jacó 1. Mas Jacó não estava satisfeito com o empate. Isso não era bom para ele. Ele era um cara competitivo, ele queria o sucesso, ele queria o primeiro lugar, e ele esperou que o tempo passasse mais um pouco. Na verdade, quem colaborou, quem cooperou com Jacó no lance da vida de Jacó, no gol de placa de Jacó, foi nada mais, nada menos do que a sua mãe Rebeca. Então, Gênesis 27 diz assim, versículo 1: tendo Isaque envelhecido, o pai, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar mais. E certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco, a aljava, vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então leve a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa, e se meu pai me apalpar, vai aparecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Apenas faça o que eu digo, vá, traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os, e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois descobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Aqui entra a lábia de Jacó. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse:
A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua casa para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho, ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, curvam-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do seu pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe-a a seu pai. E ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Profundamente abalado, ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Acompanhe comigo a partir do versículo 42. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ele mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Eu não sei se você notou, mas o capítulo 27 foi escrito por algum autor de novelas da Globo, não é mesmo? É cheio de detalhes, é cheio de imagens, é cheio de pequenas coisas que acrescentam uma trama à narrativa. E basicamente a trama é composta por uma família que está quebrada, um pai que tem um filho predileto, uma mãe que havia adotado Jacó como seu filho predileto. Esses dois pais agora lutam para que cada qual dos seus filhos prediletos esteja na frente. Mas note como o narrador coloca Jacó como o executor perfeito de um plano sórdido, de uma mãe manipuladora e enganadora, mas de um filho que na hora H consegue aplicar a lábia perfeita. E ele engana o seu pai, ilude o seu pai, cria todo um quiprocó dentro da família. E é engraçado como nesse momento nós temos, no final do capítulo 27, um momento muito ambíguo na vida de Jacó. Porque se você olhar o placar diz Jacó 2, Esaú 1, e isso já no final do segundo tempo, o juiz apitou e acabou a partida. Jacó termina o capítulo 27 como vencedor desse jogo. Ele está no ponto alto do pódio. O prêmio é dele. Ele havia conseguido a primogenitura, ele havia roubado a bênção do seu irmão. Jacó fica com tudo, Esaú fica com nada. Mas, não é só isso que acontece. Porque existem resultados e consequências indesejáveis que vão se desenrolar na vida de Jacó pelas escolhas que ele havia feito. Em primeiro lugar, o coração partido de seu pai, Isaque, que daqui para o final da narrativa de Gênesis, some amargurado, entristecido, traído pela esposa e pelo filho. O irmão Esaú fica amargurado e raivoso e decide no seu coração matar o próprio irmão. Então os dois irmãos já não têm mais relacionamento. A mãe vê o seu filho querido e amado partir para salvar a própria vida para a casa do seu tio. E Jacó não veria nunca mais o rosto da sua mãe. Rebeca morreria sem ver o rosto do seu filho amado.
E Jacó tem de sair do seu clã, da sua casa, da sua terra, colocar uma trouxa debaixo do braço e ir sem eira nem beira para a casa do seu tio. E lá ele vai descobrir que para todo Jacó Deus prepara um Labão. Sabe por quê? Porque toda a enganação, toda a tramóia, toda a dissimulação que ele havia feito dentro da sua própria família, Labão vai fazer com ele. Para você ter ideia de como esse cara é ruim, ele vai contratar 7 anos de trabalho de Jacó por uma das suas filhas, chamada Raquel. Mas no dia do casamento, ele entrega uma outra mulher, a sua filha mais velha, chamada Lia. E Jacó vai trabalhar 14 anos para pagar 2 esposas ao seu sogro. Longe de casa, empobrecido, distante da família, com relações partidas, e no final ele vai colher nas mãos de uma outra pessoa aquilo que ele havia plantado dentro de casa. Jacó é uma figura enigmática e ambígua, porque olhando por um lado ele é bem sucedido, mas olhando ligeiramente por uma outra perspectiva, ele é um cara totalmente fracassado. Ele é sucedido numa perspectiva, mas por outra, ele é completamente desastrado, fracassado, abatido e derrotado. E é justamente assim que, de certa maneira, nós precisamos entender como a história de Jacó, ela fala com a nossa história. Abraham Kuyper, que foi um grande pastor presbiteriano e primeiro-ministro da Holanda, costumava dizer nos seus sermões: a Bíblia, as páginas da Bíblia não contam a história daqueles homens, elas contam a história daqueles homens para contar a nossa própria história. E se eu e você tivermos um segundo de sinceridade, nós nos veremos no lugar de Jacó. Nós nos veremos nesse lugar de sermos bem-sucedidos numa área da vida, mas por causa da busca desse sucesso de forma tão desenfreada, virarmos para cá e notarmos grandes áreas da nossa vida na qual nós fomos e somos profundamente fracassados. O professor da Universidade de Berlim, Byung-Han, o grande filósofo coreano naturalizado na Alemanha, escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. E ele mostra nesse livro, muito perspicaz por sinal, como nós somos uma sociedade obcecada pelo sucesso. Nós somos ensinados a competir e a vencer desde crianças. O pódio é colocado no olhar desde o pré. Nós somos ensinados que precisamos competir, precisamos vencer, precisamos fazer isso a todo custo. Então nós vivemos numa sociedade obcecada pelo sucesso, nós fomos forjados dentro dessa busca pelo sucesso, e nós não podemos negar, todos nós temos um pouquinho de Jacó em nós. Todos nós estamos buscando esse lugar no pódio, seja na sua carreira, seja no seu trabalho, seja na sua carreira acadêmica, seja no seu setor industrial, com o seu empreendimento, no seu negócio, na sua família, todos nós estamos buscando um lugar ao pódio. O grande problema é que quando nossa maior busca na vida é o sucesso, nós passamos a temer o fracasso como a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. E é justamente quando o nosso maior desejo é o sucesso, nosso maior medo é o fracasso, que nós começamos a ficar presos nessa travessa da busca pelo sucesso. E algumas coisas podem acontecer. Eu costumo dizer que entre 25 a 30 anos de idade, todos nós somos picados por um bichinho. Todos nós somos picados por um bichinho. Para mim aconteceu por volta dos 27, 28, quando eu deixei de ser pastor auxiliar e fui ser pastor titular pela primeira vez na minha vida e senti nas minhas costas o peso de uma comunidade, de famílias, e de fazer com que uma igreja não morresse, uma igreja que estava em declínio, não acabasse de morrer, mas tivesse agora uma nova temporada. E aquele bichinho que me picou era basicamente o seguinte: você tem que acordar todos os dias, e o seu objetivo na vida é um só: não seja um fracasso. Não seja um fracasso. Não volte fracassado para casa. Alcance o sucesso, custe o que custar. E essa fita foi girando na minha cabeça. Esse canto da sereia foi seduzindo os meus ouvidos. E é muito difícil a gente se esquivar desse processo de cativamento do nosso coração, desse processo de sedução.
E nós podemos nos tornar como Jacó. Eu vou destacar 5 coisas a respeito da vida de Jacó. 5 coisas, 5 paradoxos. E o primeiro deles é o seguinte: bem-sucedido no trabalho, mas fracassado em casa. Jacó havia se tornado o que ele queria. Ele havia roubado a primogenitura e a bênção. Mas como resultado disso, ele havia destroçado a rede de relacionamentos da sua própria família e perdeu o vínculo com o seu clã. O paradoxo é que muitas vezes nós notamos na vida de profissionais de alto desempenho o mesmo cenário. Eles colocam toda a sua energia no trabalho, eles colocam toda a sua criatividade na carreira, eles dedicam todo o seu tempo para a empresa, eles levantam um grande negócio, mas enquanto eles estão construindo um império do lado de cá, do lado de lá seus casamentos morrem. Seus filhos estão abandonados afetivamente, a família deteriora, o divórcio chega. Um cônjuge abandonado emocionalmente não consegue resistir por 10, 20 anos de abandono emocional dentro de casa e, por fim, o pior acontece. Sucesso no trabalho, fracasso dentro de casa. Fracasso parental, fracasso conjugal. Eu costumo dizer para as pessoas, e eu falo isso sem nenhum medo de errar, é mais difícil ser um bom marido do que ser um CEO bem-sucedido. É mais difícil ser um bom pai cristão do que ser um profissional de altíssimo desempenho. É mais difícil ser uma bênção dentro de casa do que um sucesso lá na empresa. É mais difícil. Talvez seja por isso que nós, muito sorrateiramente, vamos tirando o olho da família e do casamento. Porque lá dentro da nossa casa, a gente não pode mandar os outros calarem a boca. A gente não pode dar ordens. Dentro do nosso lar, nós não temos patente. A gente não pode simplesmente colocar uma placa de chefe no peito. Nós temos que aprender a conversar, nós temos que aprender a entender o lado de lá, nós temos que pedir perdão, e isso tudo é muito difícil. Então nós saímos de casa, onde nós somos exigidos de determinadas competências de humildade e diálogo, e vamos para a empresa, porque lá o coro canta do meu jeito. E não pense você que usar as mesmas táticas que são bem-sucedidas no seu trabalho dentro de casa surtirão efeito, porque não vão. Tudo o que você terá serão filhos magoados e um cônjuge raivoso. Bem-sucedido no trabalho, fracassado dentro de casa. A segunda coisa na vida de Jacó é bem-sucedido no trabalho, mas fracassado nas relações. Nós vivemos em ambientes corporativos tóxicos e perigosos, onde nós vemos competição selvagem, nós vemos crueldade, nós vemos uma frieza, falta de empatia. Prazo é prazo. Deadline é deadline. Não existem justificativas. Não existe muita margem para compreensão. E tudo isso vai gerando em nós o tipo de mentalidade de escassez que marca a vida dos grandes competidores, que é: o seu sucesso é o meu fracasso. Se você vencer, eu perco. Se eu ganhar, você perde. Então, as relações vão sendo construídas na base da desconfiança ao invés da confiança. Relações superficiais, competitivas, de comparação, de quem tem, de quem faz, de quem vai, de quem pode, vão sendo construídas. Relações tóxicas. Relações não baseadas na confiança e na reciprocidade, mas na competição e na voracidade. Essas pessoas que eu encontrei aos montes pelo meu caminho pastoral são pessoas bem-sucedidas, mas com uma desconfiança patológica. Elas não abrem o coração para absolutamente ninguém, porque ser vulnerável é ser fraco. Ser vulnerável é ser fraco. E se você sabe algo a respeito de mim que pode me comprometer, isso me torna vulnerável e fraco. São pessoas blindadas. São pessoas que falam sobre tudo, sobre qualquer tipo de assunto, mas não falam sobre si mesmas. Não contam a sua história, não abrem o seu coração. E por isso são pessoas muito solitárias. Não que elas estejam 100 pessoas ao seu redor, não é assim. Geralmente são pessoas que têm muitas pessoas ao seu redor, mas elas estão solitárias dentro de apartamentos com festas. Elas estão solitárias porque estão fechadas, estão lacradas emocionalmente, não se permitem ser amadas ou servidas ou conhecidas. Então elas vão ficando cada vez mais solitárias. E na sua solidão só sobra mais tempo então para desejar o sucesso. Jacó é também bem-sucedido
mas adoecido. A família Piquet, que nos deu grandes campeões, como o Nelson Piquet, por exemplo, ela tem um lema que era repetido nos encontros da família. Uma família altamente competitiva, não só na Fórmula 1, não só nas corridas, mas em todos os ambientes corporativos que eles habitavam, que é o seguinte: o segundo lugar é o primeiro perdedor. Isso era repetido como um lema da família. Isso fez com que Nelson Piquet e muitos outros buscassem o sucesso ao custo de ultrapassar os limites do seu próprio corpo, das suas próprias forças. É fato que nós temos visto isso no mundo corporativo de hoje, as empresas mais preocupadas com o bem-estar laboral e com o bem-estar no trabalho, mas o fato de termos uma sala de jogos, o fato de termos uma sala de yoga, não vai resolver o sentimento de que nós estamos numa guerra de todos contra todos. Em 2020, o CEO da Brasil Brokers, Cláudio Hermolin, chegou ao seu escritório para mais um dia de trabalho na Barra da Tijuca, mas antes que ele entrasse no escritório, ele teve uma pane. Ele disse que ele teve sudorese, taquicardia, visão turva, um sentimento de que ia morrer ali. Ele não conseguiu nem pegar o elevador, nem entrar no carro. Ele foi levado para o hospital e lá ele foi diagnosticado com burnout, já num nível altíssimo, e foi afastado do seu cargo. Mais tarde, ele foi entrevistado pela revista Exame e ele disse o seguinte, abre aspas: o grande erro que eu cometi foi ignorar a necessidade de ter um período para desligar o celular, para não olhar o meu smartphone, ter fins de semana sem me preocupar com o trabalho e curtir minha família e os amigos. Pois por mais simplório que isso possa parecer, o principal problema é não ter um equilíbrio e não ter limites em relação ao trabalho. Parece assim que nós, seres humanos, nós temos uma mania, nós erramos o óbvio. Nós erramos o óbvio. Nós fazemos aquilo que nós sabemos que não deveríamos fazer, nós erramos o óbvio. Muitas vezes, quando eu vou cuidar de um casamento que está em frangalhos, não foi assim uma coisa muito complexa que foi feita. É o óbvio, é o básico, o respeito, por exemplo. Em se tratando da nossa busca pelo sucesso, descansar é o óbvio. Tirar férias é o óbvio. Não ficar grudado no celular até 3 horas da manhã é o óbvio. Porque o nosso corpo e a nossa mente, eles têm um tempo de reparação. Mas quando nós vamos tirando e sacando, uma hora já não há mais o que ser sacado. Eu posso falar isso com certa humildade, porque eu já cheguei no limite do meu corpo várias vezes. Várias vezes eu estive à beira de uma estafa, várias vezes no ministério. Em especial porque, às vezes, eu estou super cansado, mas é um dia que alguém me liga e fala: pastor, se o senhor não vier aqui, meu casamento acaba. E o que eu vou dizer para essa pessoa? Que eu estou cansado? A gente poderia distribuir um pouco melhor essas crises familiares, né? Fazer uma agenda de crises, né? Para não ficar tudo concentrado numa semana ou num dia. A gente faz aqui uma escala da crise, não é? Numa semana um entra, no outro entra, e aí a gente vai dividindo o trabalho assim, equilibrando a carga de trabalho, mas não é assim. Existem temporadas que eu sinto que eu fui colocado no liquidificador e o liquidificador foi ligado e a coisa acontece assim. E às vezes eu sei que nós não estamos no controle do nosso trabalho o tempo todo, especialmente quando a natureza do seu trabalho é lidar com gente, mas nós precisamos tomar alguns cuidados. E você sabe que se você me mandar uma mensagem às 11 horas da noite, ela não vai ser respondida. Ela vai ser vista no dia que amanhecer, no dia de amanhã. E depois do meu devocional, antes de eu falar com Deus, eu não vou falar com você. E não pode ter problema. A gente tem que saber que não pode ter problema. Se for alguma coisa muito grave, você me liga, tá bom? E se eu não atender, se liga para minha esposa. Vamos combinar assim. Bem-sucedido, Jacó era, mas ao custo da sua integridade. Às vezes a pressão para a gente vencer é tão grande, tão intensa, que nós matreiramente vamos negociando alguns valores. E nós vamos fazendo alguns macetes, que se tornam mais tarde erros e equívocos. Nós estamos traspassando a linha do certo e do errado, mais tarde isso se torna uma coisa mais corruptiva e séria. Quando nós estamos perseguindo o sucesso a todo custo, pode ser que a sua alma seja exigida como moeda, que você negocie seus valores, que você aceite
uma pequena oferta generosa pela sua cooperação. Que você se una com um amigo para derrubar uma outra pessoa que, afinal de contas, não faz tanto e não agrega tanto para a empresa assim. E nós vamos abrindo mão de determinados valores que vão nos colocar numa rota bastante sombria. Cuidado. Cuidado, porque você pode mentir para os outros. Eu posso mentir para os outros. Mas a sua consciência vai falar com você nas horas mais inesperadas da madrugada. E uma crise de consciência não pode ser aplacada facilmente, sequer com Rivotril. Então cuidado, para no caminho do sucesso você não vir comprometendo algumas coisas. E o último ponto da vida de Jacó é o seguinte: bem-sucedido, mas confuso e perdido dentro de si mesmo. Eu acho que esse daqui é o elemento mais perigoso, porque quando nós vivemos para obter sucesso e o pódio se torna uma obsessão na nossa vida, nós acabamos entrando por um beco sem saída e nós podemos sofrer duras consequências. Eu costumo dizer o seguinte: para o cara que tem o sucesso como seu Deus, tudo o que acontece na sequência é ruim. E eu vou te dar algumas opções. A primeira delas é que você viva o que eu já vivi, um profundo senso de fracasso. Quando você sabe que as coisas não deram certo e os seus planos não se concretizaram e você não se tornou ou não fez aquilo que você esperava. Então eu te digo o seguinte: a nossa autoestima, ela se parte de uma tal maneira e se esfarela com uma aridez tão intensa que nós já não sabemos quem somos e caímos numa crise de identidade e na soleira da vida nós amargamos uma depressão. Como aconteceu exatamente comigo em 2017, quando eu sofri um revés na minha vida acadêmica. Mas, se você é bem-sucedido e as coisas dão certo para você, e você se torna famoso, rico, poderoso e proeminente, então o seu ego sobe como um balão cheio de ar quente. E lá das alturas ele vê tudo e todos como tão pequenos e diminutos perto de você. E você e eu vamos nos tornar o tipo de pessoa insuportável de se conviver. Insuportável. Seu cônjuge não vai aguentar, seus filhos não vão aguentar, porque é difícil viver com alguém que acha que tem o rei na barriga. Que é a última bolacha do pacote, é a bala que matou o presidente Kennedy. É impossível conviver com alguém assim. Porque essa pessoa está certa o tempo todo, ela sabe de tudo, ela vê todas as perspectivas, ela tem resposta para tudo. E no final das contas, por mais que ele esteja ou ela esteja errados, você e eu, nós sairemos como o errado da conversa. É impossível conviver com uma pessoa assim. Então, se você fracassa, a sua autoestima vai para o barro, e isso é ruim. Se você é bem-sucedido, a sua autoestima vai lá na estratosfera, e isso é igualmente ruim. Então, não tem solução. Se você está buscando o sucesso a todo custo, qualquer que seja o desenvolvimento dos eventos, será ruim para você, para sua família, para o seu casamento e principalmente para a sua vida com Deus. Então eu sei que talvez você esteja se perguntando assim: ah, Jefferson, mas agora você colocou a gente aqui num sinuca de bico, muito nervosa, porque é o seguinte, e agora então? A gente desiste? A gente desiste de ser um bom profissional, a gente desiste de fazer o melhor, a gente desiste. Não. A gente não desiste. Mas existe um combustível que precisa ser mudado no coração. Deixa eu encerrar essa reflexão perguntando para você: você acha que Jesus é um cara bem-sucedido? Jesus estamparia a revista Fortune desse mês? Ele estaria na capa da Forbes? Ele seria entrevistado pela Exame? Você acha que Jesus era um cara bem-sucedido? Note que a resposta é bastante ambígua, porque de uma determinada perspectiva, um criminoso morto num instrumento de punição do Estado jamais, em tempo algum, será um modelo de sucesso. Se você olhar para Jesus pregado na cruz do Calvário, com sua fronte rasgada pelos cravos, seu corpo dilacerado pela tortura romana, você não encontrará um sequer indício de sucesso, de status, de fama, de riqueza ou de poder nesse homem crucificado. A não ser que você e eu possamos girar completamente a perspectiva da cruz e entender que Jesus estava fazendo exatamente o que Deus Pai lhe havia pedido. Ele era bem-sucedido
aos olhos da missão que lhe havia sido confiada. Não em termos humanos, comparativos, quem tem mais, quem faz mais, quem pode mais. Não em termos comparativos humanos, mas nos termos de um discernimento do que Deus o havia chamado para ser e para fazer na obra redentora. Então Jesus é para nós um paradoxo e um dilema. O que faremos com Jesus? Ele é o mais derrotado e vencido de todos os homens? Ou ele é o mais vitorioso e exultante dentre todos eles? Para aqueles que não compreendem o que Jesus fez, Jesus tem de ser visto como um derrotado. Para aqueles que não entendem a obra do Calvário, a cruz é só fracasso, gente. A cruz é só fracasso. Mas se nós entendemos que nós precisávamos desesperadamente de um Salvador, e que Ele veio, e Ele suportou tudo aquilo no nosso lugar, então nós olhamos para Jesus como o mais bem-sucedido, aventurado e ditoso Salvador que nós poderíamos ter. Nós queremos tanto subir ao pódio, nós lutamos para subir na vida, mas Jesus não subiu, não é verdade? Na sua trajetória, ele já começa do alto. Tudo o que ele faz é só descensão. É só descida da sua glória, do seu status, para a sua humanidade, para a sua servidão, para a sua humildade, para a sua morte, morte de cruz, nos diz Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2. E se a cruz pudesse reverter o nosso entendimento do que é sucesso de verdade? E se você pudesse descobrir que você já é muito bem sucedido, não porque você é mais rico, mais famoso, mais poderoso do que alguém com quem você se compara, mas porque você está no centro da vontade de Deus, cumprindo a missão que Ele tem para você, e só para você. E se você pudesse se ver no primeiro lugar de um pódio que Deus guarda só entre você e Ele, seria muito bom, não é? Porque o mundo pode olhar para nós como se nós tivéssemos sido derrotados, mas Paulo já tinha escrito há muito tempo atrás: nós somos afligidos, nós somos perseguidos, nós somos batidos, nós somos angustiados, nós somos torturados, mas aos olhos daquele que nos chamou, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Os vencedores têm um lugar no pódio. Mas os mais que vencedores têm um lugar no coração de Deus. Todos os pódios um dia passarão. Você não sabe quem ganhou os 400 metros da Olimpíada de 1984. Mas o seu nome está escrito num hall que jamais será apagado, num hall de heróis da fé. As glórias dos atletas, CEOs, empresários, empreendedores, serão levadas pelo tempo, que dirá então pela eternidade. Mas quando nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso lugar na vitória já foi assegurada. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque a vitória que nós realmente precisamos não é a que nós podemos conquistar. E o sucesso que nós realmente buscamos não é aquele que nós podemos obter com os nossos esforços. Mas nós queremos, ao longo desse mês, de muitas conversas aqui na nossa comunidade, mudar a nossa perspectiva. Não que nós vamos deixar de buscar fazer o melhor no nosso trabalho e a excelência. Mas, Senhor, o ponto de referência muda completamente quando a cruz de Jesus é encravada na paisagem do nosso coração. Nós deixamos de fazer as coisas para que obtenhamos algo ao final, e nós passamos a fazer coisas ainda melhores, porque nós já fomos amados, salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. Então nós oramos, Senhor, pedindo: transforma o nosso coração, transforma o nosso olhar e a nossa perspectiva, para que nós possamos descobrir que já somos bem-sucedidos aos olhos daquele que nos chamou, segundo o seu grande propósito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.